Sem sombra de dúvidas, vivemos em um momento na história da humanidade onde se tem dado muito mais importância a superficialidades do que a coisas que realmente importam para a vida. E é dentro desse contexto que o Igor, conversando com a professora Lúcia Helena Galvão no Flow, pergunta se o ser humano sempre foi assim. O que se segue é uma resposta que nos leva a pensar de forma crítica sobre a condição em que nos encontramos no mundo atual. Então ela diz, olha, superficialidade não é uma coisa que nasceu agora. Ela existiu em todas as épocas. Agora, resta saber se aquele contexto cultural incentiva a superficialidade ou tenta puxar a humanidade para fora dela. Você falou, eu preciso de uma música, eu preciso de um cinema, eu preciso de uma diversão. Mas essa música e esse cinema não podem ser também algo que faz pensar? Precisa ser uma coisa tão superficial assim? Então, a superficialidade existiu sempre, desde que existe o homem. Mas já houve contextos civilizatórios onde havia um convite para que o homem se aprofundasse mais. A história é muito instável, teve subidas e descidas, mas já houve contextos onde havia esse convite para uma maior reflexão. Hoje nós não temos esse convite, temos um convite para sermos ainda mais superficiais, cada vez mais à flor da pele, cada vez pensando menos, cada vez comprando software, vida, prontinho, só dar o play. Nesse ponto, o Igor pergunta à entrevistada se essa condição cada vez mais crescente de superficialidades é um problema a ser resolvido. Ao que a professora Lúcia responde, eu acredito que, como eu já te falei, o fato de cada um despertar depende de cada um. Mas eu acredito que a gente poderia ter, sim, uma cultura que incentivasse isso, que levasse nessa direção e promovesse isso como uma meta, porque ajudaria bastante as pessoas a chegarem a esse esgotamento e buscarem alguma coisa a mais. Porque quando você está inserido numa cultura que incentiva a superficialidade, você ir contra o seu meio, contra o seu contexto cultural para desenvolver algo mais profundo é muito difícil. Tem alguma coisa de heróico nisso, exige muita coragem, né? Quando você faz isso sozinho, na contramão da tua cultura, da tua civilização. Quando a civilização caminha para isso, incentiva isso, fica muito mais fácil. Portanto, a gente teria que ter um contexto social como um todo, que incentivasse mais o ser humano, preocupasse mais em ser mais humano. Que a gente pudesse mensurar a evolução do ser humano através de tudo que é dado para ele na forma de educação, por exemplo. Se eu te falar, uma pessoa tem, 10 anos de vida universitária ou mais, você me garante que essa pessoa é uma pessoa honesta só por esse dado? Que ela tenha caráter? Que ela seja necessariamente uma pessoa boa, ou generosa, ou fraterna, qualquer coisa do tipo? E percebe que o que a gente considera hoje como educar é informar, não é formar. A formação humana é colocada muito num papel, digamos assim, desnecessário. Não é ela que traz destaque, não é ela que faz com que o homem seja um ser de sucesso. E aí, nesse ponto, o Igor intervém dizendo, na verdade né? Não é? E a entrevistada continua dizendo, depende do que você considera como sucesso, né? Imagina você o seguinte, você participou de uma maratona de rua, aí você chega para o seu amigo e diz, olha, eu tirei em primeiro lugar em tal maratona de rua. Mas que maravilha, rapaz! Quantos concorrentes tinham? Tinha 1000 concorrentes. Quantos chegaram em primeiro lugar? Todos. Todo mundo chegou em primeiro lugar. Acabou a graça, não é isso? Para você ser vitorioso, tem que ter 999 derrotados, morrendo de inveja de você. Isso é sucesso para a sociedade. A gente não sabe ganhar junto, a gente não sabe ganhar com, tem que ser sobre. Isso é sucesso, é o destaque-se, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que sobe e as outras ficam todas lá embaixo morrendo de inveja. Ou seja, o teu sucesso se constrói necessariamente em cima do fracasso alheio. Essa é a nossa metodologia, esse é o pensamento da nossa época. Nós não aprendemos a ganhar juntos. Agora,
Como você espera que uma sociedade que não aprendeu a ganhar junto seja fraterna, seja solidária, seja humana, propriamente dito, na condição humana, na verdadeira condição humana? Então, nós temos uma série de travas, culturais mesmo, que foram transmitidas, que são muito assimiladas no nosso momento histórico. Para resolver isso não é fácil, né? Nós teríamos que construir um contexto cultural que começasse a incentivar o desenvolvimento de valores, inclusive esse valor humano de cooperar e não competir. Com certeza, esse é um ponto na fala da professora que nos leva a pensar muito, que nos dá aquele saculejão para a gente pensar um pouco mais a respeito desse mundo e sistema em que estamos inseridos. E você, o que pensa sobre tudo isso? Porque, como acrescentou o Igor, será que vamos precisar de um choque para isso acontecer? Porque do jeito que tá, várias pessoas diriam que tá incrível, tá bom demais do jeito que tá. Porque culturalmente a gente está acostumado mesmo a competir, se comparar, para definir quem ganha mais, quem é mais rico, quem fala com mais gente, quando na verdade tem coisa muito mais importante do que, sei lá, comprar um carro toda semana. Pois bem, então conta aí nos comentários qual é a sua opinião a respeito. E para concluir, a professora Lúcia diz o seguinte: na verdade, se a pessoa precisa de coisas para se sentir especial, as coisas é que são especiais e não ele. O valor está nas coisas e não nele. Se você for olhar historicamente os homens que entraram para a história como seres especiais, não foram aqueles que retinham muita coisa, foram aqueles que davam muita coisa, que entregavam muita coisa. Ou seja, o homem é do tamanho da sua generosidade. Esses são os valores humanos. Você se torna muito mais especial por aquilo que você dá do que por aquilo que você retém.